Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao vídeo da Santos Mil Grau deste sabadão. Hoje começa a 10ª rodada do Campeonato Paulista, uma rodada que muito nos interessa. E para já deixar a gente no clima das decisões que estão por vir, porque o jogo contra a Portuguesa é um jogo decisivo, vou fazer um vídeo aqui no qual a gente vai fazer uma matemática, vamos fazer conta. Quais as chances do Santos se classificar? Quais as chances do Santos de ser rebaixado? Você acredita que algo pode acontecer em relação a isso? Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like adiantado, por favor. Não custa nada, só apertar o botãozinho do joinha aí, já fortaleceu o nosso canal. Tranquilo? Bom, vou pegar minha colinha aqui e eu anotei muita coisa, tá, gente? Então, peço perdão aqui que eu vou ler muito desse conteúdo. Vamos lá, o Santos hoje tem 10 pontos, é o último colocado do Grupo A do Campeonato Paulista, tem 4 pontos a menos do que os dois líderes, que são Botafogo e Bragantino, ambos com 14 pontos. Ao mesmo tempo, o Santos tem 4 pontos a mais do que a Portuguesa e do que o Ituano, que são antepenúltimo e penúltimo colocados do Campeonato Paulista na classificação geral. Lembrando que o Ituano tem um jogo a menos, ele tem 6 pontos, mas tem um jogo a menos. Esse jogo é contra o São Bernardo, que está jogando muita bola e é muito favorito, mas ainda assim o Ituano tem esse jogo a mais para tentar fugir da degola. Lembrando também que abaixo da Portuguesa e do Ituano tem a Ferroviária, Ferrinha com 5 pontos, essa aí já está bem capenga. E por último, não menos importante, muito pelo contrário, isso é muito importante, dos 3 últimos jogos do Santos, um jogo é contra a Portuguesa, o outro é contra o Ituano, o outro é contra o Corinthians. Mas 2 adversários diretos pelo rebaixamento, eu diria que não. Eu vou começar analisando as chances de classificação, mas eu já adianto, elas são muito remotas, muito pequenas, é muito improvável que o Santos se classifique. São 4 pontos de distância para Botafogo e Bragantino. Eu até acho que desses 2 líderes, o Botafogo pode se complicar, tem tudo para se complicar, eu já vou falar por quê, o que deixaria a segunda vaga do grupo em aberto. Mas mesmo que o Botafogo não se classifique, eu tendo a acreditar que a Inter de Limeira tem mais chances do que o Santos de preencher essa segunda vaga. Isso se o Botafogo não se classificar. Vamos lá. Começando a análise pelo Botafogo. Deixa eu pegar aqui a tabelinha do Botafogo, onde eu deixei ela, meu Deus. Me deem só um minutinho. Botafogo, cadê você? Ituano, São Bento, Inter de Limeira, Bragantino, Botafogo de São Paulo. Aqui. Vamos lá. O Botafogo de São Paulo, ele tem 14 pontos. Ele é o líder do nosso grupo, líder do grupo do Santos, tá? No momento, ele tem 14 pontos, 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 12 gols feitos, 11 gols sofridos, 1 gol positivo de saldo. O que complica para o Botafogo? As próximas 3 partidas do Botafogo são 2 fora de casa, uma contra o São Bernardo, uma contra o Água Santa. E assim, o São Bernardo hoje é vice-líder do grupo do Palmeiras. O São Bernardo tem 17 pontos, o Palmeiras tem 21. E o São Bernardo tem um jogo a menos, que é um jogo contra o Ituano, que tem 6 pontos. São Bernardo está jogando muita bola. São Bernardo amassou o Santos quando jogou contra a gente. O jogo terminou 1-1, a gente achou um gol contra lá. E sim, verdade, teve um gol anulado do Carabarral, teve o lance do Natan, que foi um pênalti claríssimo, mas a verdade é que, bola por bola, o São Bernardo jogou muito mais bola do que a gente naquele jogo. A gente podia ter tomado um sacode. E é o próximo jogo, agora é dia 19, domingo, às 4 da tarde, São Bernardo e Botafogo, na casa do São Bernardo. São Bernardo franco favorito. Depois o Botafogo vai jogar contra o Água Santa, fora de casa. O Água Santa é vice-líder do grupo B, grupo que tem o São Paulo como líder. O Água Santa tem 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem o saldo de 1, fez 10 gols, tomou 9. É um jogo equilibrado, mas o fato do Água Santa jogar em casa, eu acho que favorece o Água Santa.
né? Que tem os mesmos 14 pontos do Botafogo. Então é um jogo bem equilibrado. E o último jogo do Botafogo no Campeonato Paulista é em casa, mas é contra o São Paulo. O São Paulo vem muito bem, né? Passou o trator em nós, depois disso goleou a Inter de Limeira. Então o Botafogo tem uma tabela meio ingrata aqui. 2 jogos fora de casa, um jogo em casa contra um dos times grandes. Eu vou dizer aqui que eu não me surpreenderia se o Botafogo perdesse os seus 3 últimos jogos, o que o deixaria com 14 pontos. Desses jogos, eu acho que o que tem mais chance de ganhar é contra o Água Santa. Mesmo assim, é um jogo fora de casa, que eu acho o Água Santa favorito. Eu acho que o Botafogo termina com algo entre 15 e 17 pontos. Ou empata com o Água Santa, ou ganha do Água Santa. Mas eu acho que perde, e perde feio, do São Bernardo e do São Paulo. Seguindo aqui, vamos ver a tabela do Bragantino. O Bragantino tem os mesmos 14 pontos do Botafogo, as mesmas 4 vitórias, mesma campanha, só que fez só 7 gols e tomou 7 gols. O saldo é de 0. É um time que tem uma defesa muito boa, muito difícil de vazar a defesa do Bragantino. Só não é melhor que a defesa do Palmeiras e empata com a do São Bernardo e a do Corinthians. Então, uma defesa muito boa. E os próximos jogos do Bragantino são contra o Palmeiras fora de casa, que é complicado. Aí ele pega o Ituano em casa, Bragantino muito mais time que o Ituano, e termina a sua campanha fora de casa contra o São Bento, que é um time horroroso. Para mim, Bragantino, franco favorito contra o Ituano e contra o São Bento, e deve perder para o Palmeiras. Tá? Mas eu não me surpreenderia se na Bacia das Almas o Bragantino segurar o empate. De qualquer jeito, eu projeto uma derrota para o Palmeiras e uma vitória boa contra o Ituano e uma vitória contra o São Bento, mas no máximo um empate. No máximo um empate. Então eu projeto o Bragantino terminando essa fase classificatória com algo entre 18 e 20 pontos. O que lhe daria, caso o Botafogo vença o Água Santa e termine com 17, lhe daria a liderança do grupo. Vamos ver agora a Inter de Limeira e o Santos. Eu vou fazer uma projeção do Santos. Vamos ver se vocês concordam comigo. Quando chegar a vez do Santos. A Inter de Limeira tem os mesmos 10 pontos do Santos. Tem uma vitória a mais. São 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então é um time que é bastante derrotado. É um time que tem pouco meio termo, empata muito pouco. Teve só um empate nesse campeonato. Ou ganha ou perde. Fez apenas 4 gols, o que é um problema. Tomou 12, tem um saldo negativo de 8. Mas a Inter de Limeira tem a seu favor uma tabela que eu acredito ser muito favorável. Os próximos 3 jogos da Inter de Limeira são contra o Água Santa e o Guarani em casa. E o último jogo é contra a Ferroviária fora de casa. Só que a Ferroviária, além de ser a Ferroviária, que é o time mais fraco do campeonato, pode muito bem chegar nessa última rodada já rebaixado, né? O que enfraqueceria ainda mais a Ferroviária, que não ia jogar com vontade nenhuma. Então, eu acho que a Inter tem a vantagem de jogar 2 jogos seguidos em casa, com 2 adversários vencíveis. Eu acho que o Água Santa é um pouquinho mais time que a Inter de Limeira. O Guarani é equilibrado, mas o fato da Inter de Limeira jogar esses 2 jogos em casa dá para ela uma vantagem. E eu acho ela favorita, já acharia ela favorita contra a Ferroviária em condições normais, principalmente se a Ferroviária chegar rebaixada, peso morto. Então, ao contrário do Botafogo, quando eu falei que eu não me surpreenderia se o Botafogo perdesse os 3 últimos jogos, eu não me surpreenderia se a Inter de Limeira vencesse os seus 3 últimos jogos. Vencendo os seus 3 últimos jogos, ela termina com 19 pontos. E aí, mesmo que o Santos vença os seus 3 últimos jogos por ter uma vitória a menos, a gente não chega à frente da Inter de Limeira. Mas eu não diria que ela vai vencer os seus 3 últimos jogos.
Eu acho que contra o Água Santa, ela empata ou perde, mas é um jogo que pode acontecer qualquer coisa, eu não me surpreendo se ela vencer. Mas a minha projeção é algo entre 17 e 19 pontos. Dependendo de como o Red Bull Bragantino se comportar, a Inter pode ser até líder desse grupo. O que eu acho improvável. Eu acho que o Bragantino é líder e a segunda vaga fica... Claro que a preferência é do Botafogo, mas essas 3 últimas rodadas são bem complicadas para eles. Eles não se classificando, acho que a Inter tem uma vantagem aqui em relação ao Santos no que diz respeito à tabela, porque o Santos tem um clássico, né? Mas eu acho que ela termina com algo entre 16 se perder para o Água Santa, 17 se empatar e 19 se vencer. Porque eu acho que ela ganha do Guarani em casa. O Guarani tomou um sarrafo do São Bernardo nesse último jogo, que deu até pena. E a Ferroviária, para mim, é um adversário muito fraco. Então, entre 16 e 19. Vamos falar do Santão. Santão tem 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 8 gols marcados, 12 gols sofridos. Os próximos jogos do Santos são contra a Portuguesa em casa, contra o Corinthians em casa e contra o Ituano fora. Já de antemão, Portuguesa e Ituano são 2 jogos absolutamente vencíveis. Eu confio que o Santos pode, e vou além. É obrigação do Santos vencer esses jogos. Meu problema é o Corinthians, porque para mim o Santos definitivamente não é favorito contra o Corinthians, por mais que jogue em casa. Eu não vejo o Santos ganhando esse jogo. Aliás, eu vejo o Santos perdendo esse jogo, infelizmente. O Santos não está preparado ainda para bater de frente com os times grandes de São Paulo, com os demais times grandes de São Paulo. Já mostrou isso contra Palmeiras e São Paulo. E o Santos também é craque para perder jogo ganho, né? Como eu disse. Português e Ituano é obrigação do Santos. O jogo contra o Ituano é fora de casa. Eu enxergo, sendo bem realista, o Santos fazendo algo entre 4 e 6 pontos nesses 3 últimos jogos, desses 9 pontos em disputa. Eu acho que o Santos ganha da Portuguesa, pode ganhar do Ituano, mas sei lá, eu acho que o Santos é craque para dar empate para time fraco como o Ituano, principalmente quando joga fora de casa. A nossa postura fora de casa é uma postura fracassada, assim, ridícula. Mas eu acho que a gente faz algo entre 4 e 6 pontos dos 9 disputados. Pode acontecer uma hecatombe e um milagre do Santos ganhar do Corinthians. Eu não conto com isso. Eu acho que o Santos vai terminar com ou 14 ou 16 pontos. Atrás, muito provavelmente atrás, vai terminar em último no seu grupo. Muito provavelmente. Então as chances que a gente tem de se classificar são muito pequenas. Infelizmente, eu sinto muito, mas, aliás, eu acho que vocês já sabiam disso, não sabiam? As chances do Santos se classificar são muito remotas. Em compensação, falando agora sobre as chances do Santos ser rebaixado, eu vou dizer o mesmo. As chances do Santos ser rebaixado são muito remotas, muito pequenas, é muito improvável. Primeiro, por uma questão de probabilidade, de estatística. Eu fiz uma pesquisa aqui das últimas 9 edições do Campeonato Paulista, de 2022 até 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 edições. Até porque a edição de 2013, ela era com 20 times, não era em grupos, não era dividido em grupos. Então, olha só, os rebaixados de 2022 foram Novo Horizontino e Ponte Preta, com 3 pontos e 9 pontos, respectivamente. Em 2021, os rebaixados foram São Caetano, com 3 pontos, São Bento, com 9 pontos. Em 2020, foi o Oeste, com 10, e o Botafogo de São Paulo, com 11. Em 2019, foi o São Bento, com 7, e o São Caetano, com 8. Em 2018, foi o Santo André, com 8, e a Linense, com 10. Em 2017, foi o Audax, com 9, e o São Bernardo, com 10. De 2016 a 2014, o campeonato era disputado num formato com 20 times divididos
em 4 grupos de 5. Hoje a gente tem 4 grupos de 4. Então leve em consideração que os rebaixados aqui fizeram 4 jogos a mais do que os times do Paulista atual fazem. Os rebaixados de 2016 foram Rio Claro com 9 pontos e Capivariano com 10 pontos. Em 2015, os rebaixados foram Marília com 2 pontos e Bragantino com 7 pontos. Em 2014, Paulista com 4 pontos e Sorocaba com 11 pontos. Pegando a parte que mais nos interessa aqui, que são os campeonatos de 2017 até 2022, com formato de 4 grupos, com 4 times cada, só uma vez um time que fez mais de 10 pontos caiu. Foi o Botafogo de São Paulo no ano de 2020. Ou seja, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos, 2 rebaixados por ano, foram 12 rebaixados. Um que fez mais de 10 pontos caiu. 3 que fizeram 10 pontos caíram. O Oeste em 2020, a Linense em 2018 e o São Bernardo em 2017. Ponte, São Bento, Ponte em 2022, São Bento em 2021 e Audax em 2017 com 9 pontos também caíram. Com 8 pontos, o Santo André em 2018, o São Caetano em 2019, o São Bento em 2019 caiu com 7 pontos e o São Caetano em 2021 e o Novo Horizontino com 3. O Santos tem 10 pontos. Eu acho que é uma... Mesmo que o Santos perca os seus 3 últimos jogos, o que eu acho improvável, o Santos tem uma pontuação com a qual já é difícil cair, né? 1/4 dos rebaixados, dos 12 rebaixados, 3 tinham 10 pontos nesses últimos 6 campeonatos. Então, eu já acho muito difícil o Santos ser rebaixado com esses 10 pontos. Mesmo assim, junto do Santos, existem alguns times que têm 10 pontos. Como eu já falei que a Inter de Limeira tem mais chances de se classificar do que o Santos, e a Inter tem os mesmos 10 pontos que o Santos, eu não vou avaliar as chances da Inter de cair, porque eu acho que a Inter termina à frente do Santos nesse Campeonato Paulista. Junto do Santos, além da Inter, que eu não vou avaliar, estão o Guarani com 10 pontos, e aí abaixo tem o São Bento com 9 pontos, com 6 pontos o Ituano e a Portuguesa, e a Ferroviária com míseros 5 pontos. E é aí que a brincadeira começa. Vamos avaliar a tabela do Guarani. O Guarani tem 10 pontos. E os próximos 3 jogos do Guarani, bom, são contra a Ferroviária, agora, né? Sábado agora, às 16 horas. Eu tô gravando esse vídeo na manhãzinha de sexta, então me perdoem pela minha confusão aqui em relação ao dia. O Guarani joga com a Ferroviária agora às 14 horas desse sábado. O Guarani é mais time, o Guarani é favorito, mas a Ferroviária joga em casa e a Ferroviária tá jogando a vida. Ela tem que jogar para ganhar. Eu acho que o Guarani vence. Se o Guarani não vencer, pior, se o Guarani perder esse jogo, ele tá complicado, tá? Porque os próximos jogos são Inter de Limeira fora de casa. A Inter de Limeira, eu acho que é um pouquinho favorita nesse jogo, tem mais chance de ganhar do que o Guarani. E o Guarani termina a sua campanha contra o Palmeiras, em casa, mas é o Palmeiras. Então, eu projeto o Guarani vencendo a Ferroviária, indo a 13 pontos, perdendo ou empatando com a Inter de Limeira, mas provavelmente perdendo, e perdendo para o Palmeiras. Então ela deve terminar com algo entre 13 e 14 pontos. Mas se perder para a Ferroviária, deu ruim. Acho que não cai, não. Na sequência, aí sim, os 4 times que eu acho que a briga do rebaixamento está entre esses 4. São Bento. São Bento, atualmente, olha só, ele é o vice-líder do grupo C, que tem o Corinthians, São Bento, o Ituano, que é outro time que está nessa briga para o rebaixamento, e Ferroviária, que é o pior time do Campeonato Paulista. São Bento tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 5 gols marcados, 8 sofridos, saldo de -3. A tabela do São Bento é a seguinte. Próximo jogo do São Bento é contra o São Paulo. É um jogo na casa do São Bento, mas... irmão, esquece. Para mim o São Paulo vai macetar o São Bento. Depois jogar contra a Portuguesa fora de casa.
E para mim é um jogo muito nivelado por baixo, no subterrâneo, né? Por baixo, nível subterrâneo. Jogo muito ruim. Eu não consigo apontar um favorito. O São Bento tem mais pontos, mas a Portuguesa joga em casa. Não sei. E o último jogo do São Bento é contra o Bragantino, em casa. De novo, o Bragantino é muito... Eu duvido que o São Bento vence esse jogo. E o Bragantino pode chegar nessa rodada precisando da vitória. Então eu acho que o São Bento perde para o São Paulo, perde para o Bragantino, até aí mantém os 9 pontos, e vai depender de fazer ponto contra a Portuguesa aqui. É um jogo fora de casa. Pode empatar, pode ganhar, pode perder. Para mim, o São Bento termina ou com os mesmos 9 pontos que tá, perdendo os 3 jogos, ou com 10 pontos, porque empata com a Portuguesa, ou com 12, vencendo a Portuguesa. Ituano. O Ituano tem um jogo a menos. Fez só 8 jogos. O problema é que esse jogo a menos do Ituano é contra o São Bernardo. Ele vai repor o jogo daqui a uma rodada. Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Santo André em casa. Depois enfrenta o São Bernardo em casa. Depois enfrenta o Bragantino fora de casa. Depois enfrenta o Santos em casa. Ou seja, dos 4 jogos que tem para fazer, o Ituano faz 3 em casa. O problema é que esse time do Ituano é horroroso, assim, é muito ruim, muito fraco mesmo. Para mim, vai tomar uma sacolada, um vareio do São Bernardo. Eu acho que o Santos é a favor. Eu duvido muito o Santos perder do Ituano. Duvido muito. E agora vocês recortem isso para jogar na minha cara, quando o Santos perder pro Ituano. Mas, sério mesmo, eu acho que o Santos é favorito. E na pior das hipóteses, empata com esse time. Eu acho que o Santo André, mesmo jogando fora de casa, é favorito contra o Ituano. E o Bragantino pega o Ituano em casa. Então, por mais que o Ituano tenha um jogo a menos, tem um jogo a mais para fazer no caso, jogue 3 dos próximos 4 jogos em casa, eu não me surpreenderia se o Ituano perdesse todos os seus jogos. O Ituano atualmente tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Contra quem é a vitória do Ituano, meu Deus do céu? Deixa eu ver. É contra o Botafogo de São Paulo, fora de casa. Ganhou de 3-2. E ganhou na penúltima rodada. Na última perdeu do Mirassol. É um indicativo de que tá melhorando o seu futebol. Tá com 6 pontos, disputa 12. O que eu projeto pro Ituano? Perde pro São Bernardo. Perde pro Bragantino. Perde ou empata do Santos. Perde ou empata com o Santo André. Para mim, no máximo faz 8 pontos. Minha opinião. No máximo faz 8 pontos. Eu acho que não vai ganhar nenhum dos jogos que resta o Ituano. Portuguesinha, vamos lá. A Portuguesinha tem 6 pontos, é a última colocada do grupo D. 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Fez 8 gols, tomou 13. Tem saldo de menos 5. E aí vai enfrentar o Santos na Vila. Pedreira. Olhando do ponto de vista do torcedor da Portuguesa. Uma pedreira. Pega o São Bento em casa. E termina contra o Mirassol. Cara, Mirassol fora. O Mirassol ganhou do Ituano na última rodada. Eu acho que o Mirassol ganha da Portuguesa na última rodada, porque o Mirassol vai jogar em casa. Eu acho que o Santos ganha da Portuguesa na Vila. Vai ter que arrumar ponto contra o São Bento, cara. Vai ter que jogar a vida contra o São Bento. Eu acho que a Portuguesa vai jogar pelo empate contra o Santos. 1 pontinho é sagrado, porque aí eles jogam tudo contra o São Bento para fazer 10 pontos. E como eu acho que o Ituano não vai conseguir fazer muitos pontos, isso pode livrar a Portuguesa. Se ela ganhar do São Bento, eu acho que perde do Santos, perde do Mirassol. Vai terminar ou com os mesmos 6, também perdendo para o São Bento, ou com 7 empatando com o São Bento, ou com 9 vencendo o São Bento. E aí, no caso, o Ituano cairia junto com a Ferrinha. Ferrinha, tadinha, que tem 5 pontos,
Um desses 5 pontos, adivinha contra quem foi? Adivinhem contra quem foi. E Santos. 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas, cara. 9 gols feitos, 16 gols sofridos. Assim, uma campanha horrorosa, ridícula. O próximo jogo é agora, às 4 da tarde, contra o Guarani. Joga a vida, tem só 5 pontos. Se vencer, vai só a 8. E o próximo jogo depois desse é contra o Palmeiras, no Allianz. Vai tomar um sarrafo do Palmeiras. E vai jogar o último jogo em casa contra a Inter de Limeira, que é mais time do que a Ferroviária. Para mim, cara, infelizmente, eu acho que a Ferrinha perde os 3 últimos jogos. Vai terminar com 5 pontos. Vai ser rebaixada com 5 pontos. No máximo, consegue empatar com o Guarani. Só que aí vai chegar na última rodada já rebaixado. E vai tomar um cacete da Inter de Limeira. Então, pro Santos ser rebaixado, cara, mesmo que o Santos perca os seus 3 últimos jogos, eu não vejo a Ferroviária chegando nos 10 pontos do Santos. Eu não vejo o Ituano chegando nos 10 pontos do Santos. O Santos perdeu seus 3 últimos jogos. Significa perder para Portuguesa, e aí a Portuguesa iria a 6. E para o próprio Ituano, que iria a 9, vencendo o Santos. A Portuguesa iria a 9 também, vencendo o Santos. Mas eu acho bem possível que eles, mesmo que eles ganhem do Santos, eles percam seus outros jogos. Então vai ficar entre Ferrinha e Portuguesa ou Ituano. Eu não descarto o São Bento, eu não tiro o São Bento dessa briga, porque o São Bento pega o São Paulo em casa, o Bragantino em casa, mas deve perder os 2, e sai para pegar a Portuguesa, que é um jogo no qual tudo pode acontecer. Então, gente, eu acho que as chances do Santos se classificar e cair são as mesmas, muito remotas, o que, por um lado, nos dá um alívio, né? Eu acho que a gente não vai cair esse ano, mas também não vai se classificar, uma tristeza. O que nos deixa fora da Copa do Brasil do ano que vem, né? Uma pena. O que vocês acham? Quase meia hora de vídeo, mas eu acho que foi uma matemática bem esclarecedora aí para vocês. Discordam da minha análise? Acham que o Santos tem chance de classificar? Tem chance de cair? Eu acho que 1% de chance de cada um. Enfim, vamos esperar, né? O que só o tempo vai responder. Isso aqui foi só uma análise com um pouquinho de matemática, um pouquinho de achismo, para a gente conversar um pouquinho sobre toda essa situação. Deixe seu comentário aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Beleza? Amanhã é guerra contra a Portuguesa. Amanhã tem Peixão e para cima deles. Falou.